chamada Praticando a Ressurreição. E hoje nós vamos estar meditando na palavra em Efésios, como os irmãos sabem, dando sequência a essa série. É em Efésios, fazendo a exposição de Efésios, a carta dos Efésios dela, no total dela. Então não pulamos nenhum versículo, né? Estamos no total. E hoje nós estamos no episódio 11 já. Né? Então estamos há 11 cultos meditando somente na carta aos Efésios. Isso tudo para quê, irmãos? Para que nós venhamos ter uma maturidade. A ideia é que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento. Alcançar a maturidade de Cristo. E por isso que nós estamos, versículo a versículo, sem deixar ninguém para trás e não pular nenhuma parte, nós estamos meditando. E hoje nós vamos falar sobre família. Né? Vamos falar sobre família e vamos meditar no capítulo 5, no verso 21, até o início do capítulo 6, ao qual tem o verso 1, 2, 3 e 4. Então vai ser um trecho que é meio longo para a gente ler, então eu quero só ler esse primeiro versículo para nós entrar aqui na mensagem essa noite. Amém? Efésios capítulo 5, verso 21, você pode acompanhar também através aqui da nossa projeção. Diz assim a palavra do Senhor: sujeite-se uns aos outros no temor de Cristo. Curve sua cabeça e vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós se colocamos, Deus, à tua disposição. Senhor Deus, e pedimos que o teu Espírito Santo torne nossos ouvidos agora nesse momento, Senhor Deus, cativos à tua palavra. Nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração, Senhor Deus, todo o nosso ser esteja voltado agora para a tua palavra, Pai. Senhor Deus, sabemos que o Senhor é um Deus que sonda o mais profundo da nossa alma, o mais profundo do nosso coração, Senhor Deus, e o nosso pedido é esse, Pai. Que o Senhor sonde, que o Senhor procure, se ache algo errado em nós, que o Senhor possa transformar. Se há alguém que pode transformar nessa noite, a nossa vida é o Senhor, Pai. Então nosso pedido nessa noite é que o Senhor fale conosco, Pai, mais uma vez. Use a minha vida segundo a tua bondade, a tua misericórdia, Senhor Deus, para ministrar a tua igreja, assim também ser ministrado pelo teu Espírito. Assim nós te pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Amém? Irmãos, então o tema dessa noite é a família cristã. A ideia central desse texto, dessa porção a qual a gente vai ler essa noite, vai meditar juntamente, é: imitar a Cristo nos leva a ter um lar seguro. Imitar a Cristo nos leva a ter um lar seguro. Esta é a ideia central e nós vamos desenvolver aqui, ao decorrer desse texto, dessa meditação, nós vamos entender. Hoje, irmãos, nós contatamos grandes preocupações na nossa realidade, valores morais e éticos da família cristã. Há grandes preocupações para nós. Não somente lá fora, porque a gente, quando fala em ética e moral, a gente é rápido em olhar para o lado de fora da janela e falar, ó, é aqueles. E a gente esquece de nós. Mas se nós fizermos uma autoanálise, irmãos, então dentro desse contexto, nós observamos hoje cada dia os casamentos menos estáveis. Não estão mais estáveis, é meio que, né, está meio balançando. Eu costumo dizer meio firme igual o palanque embanhado. Você é da colônia, você entende que é firme igual o palanque no banhado, né? Meu falecido pai falava isso. Palanque no banhado é aquele palanque que tu parece que ele está firme, mas quando você escora nele, ele... ele, ó. Então assim, os casamentos hoje estão assim, irmãos, infelizmente. Por pouquinha coisa, já se desfaz. Por 2 ou 3 palavras, já fala assim, ó, pega o que é teu, pega o que é meu e deu. É assim que está acontecendo hoje, meus irmãos. Infelizmente, o número de divórcio cresce e as formas de relacionamentos começam a se renovar. Surgem novas formas de relacionamentos. O relacionamento aberto, que é aquele casal que não tem compromisso um com o outro. Ela sai para um lado, ele sai para o outro. Ela tem alguém e ele tem alguém. É uma coisa assim estranha, irmãos, mas acontece. Porque não se quer mais viver uma solidez no casamento. Agora dentro disso também surgem os relacionamentos, irmãos, com pessoas do mesmo sexo. Entendendo que toda forma de amor é válida. E alguns até dizem, né? Não é melhor estar em 2 do mesmo sexo casado, porque eu não gosto de homem, porque o homem é grosso. Eu não gosto disso, porque eu tenho, sabe, várias explicações errôneas. Verdadeiramente a gente sabe que é fora do contexto da palavra de Deus. Além disso, então, irmãos, nossos filhos estão passando pouco tempo conosco. Bem menos tempo do que passavam antigamente. Os filhos têm passado pouco tempo conosco, com os pais. Ficando mais afastados assim da nossa influência, da nossa direção. Então quem influencia nossos filhos muitas vezes não é mais nós somos nós. Nosso filho não olha mais para nós como o pai fala, eu quero ser que nem meu pai quando eu crescer. Ele olha e fala, eu quero ser igual aquele cara lá da internet. Eu quero ser um youtuber.
eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, mas não tem mais essa ideia, esse papel de olhar e ter o pai como exemplo. Porque os filhos não estão passando mais tempo com a gente. Estão passando mais tempo, quem sabe, nas redes sociais, ou no YouTube, no celular, do que com os pais. Então, estão sendo direcionados por outras pessoas. Ou seja, nossos filhos aparecem em casa, irmãos, com falas, ou com atitudes, que nós nunca vimos. Fazem práticas que você fala, onde é que você viu isso, meu filho? Já viu o pai e a mãe falar essa palavra? Já viu o pai e a mãe fazer isso? Alguma vez tu ouviu isso aqui em casa? Fala, não. Onde é que tu ouviu? Às vezes ele nem sabe te dizer. Não sabe dizer, não, ouvi lá na escola, ouvi do amiguinho, ouvi, porque são tantas coisas entrando na sua mente, tantas influências externas, meus irmãos, que essa influência interna da família, do casal, da família cristã, vai ficando para trás. Vai se deixando passar. Então eles acabam sendo influenciados por músicas, ou cantando músicas até, né, irmão? Chega na tua casa cantando uma música que nem tu nunca ouviu. E tu fala, meu Deus, de onde é que saiu isso? Quem falou isso? Onde é que eles ouviram isso? Alguém cantou lá na escola, alguém falou em tal lugar, e se nós não influenciar, o que eu falei, se nós não influenciar nossos filhos, irmãos, alguém vai influenciar. Alguém vai falar, alguém vai ensinar. Então nossos filhos, irmãos, estão sendo bombardeados também. Atualmente nas escolas, irmãos, nem se fala mais sobre família cristã. Atualmente nas escolas, irmãos, não fala mais sobre a família tradicional. Isso reflete, irmãos, nas percepções e nos valores. Vai refletindo nos valores das pessoas. Eles vão crescendo com outros valores, com outras ideias, com outra ideia de família. E a culpa, muitas vezes a gente quer botar na escola. Tem tamanho culpa porque ensinam isso. Mas e nós não podemos ensinar diferente nas nossas casas? Nós não podemos, nós devemos ensinar e ser influência para os nossos filhos. Agora, irmãos, atualmente, então as escolas, elas não falam tanto sobre a família cristã e muito menos sobre a família tradicional. O que se fala, quem sabe, é de um outro tipo de família. É desconstruir aquilo que nós aprendemos e que Deus e a palavra de Deus fala como deve ser uma família. Um homem e uma mulher vão gerar filhos. É essa a realidade da palavra de Deus. Agora então, irmãos, falar sobre submissão da esposa pode ser considerado até ofensivo. Quando se fala em submissão da esposa, parece uma ofensa. A vontade, muitas vezes, quem sabe das irmãs, é sair correndo. Das mulheres, é sair correndo. Quando fala de uma submissão para seu esposo. Assim, discutir então a autoridade dos pais sobre os filhos também é um perigo, irmãos. Quando se fala nisso, não, peraí, tem o estatuto do não sei do que, o direito não sei do que, o direito não sei do que lá. Depois, quando a criança cresce, a gente sabe o que acontece, né, irmãos? Não pode isso, não pode corrigir, não pode aquilo lá, não pode esse outro, olha, né, quase o estatuto dos avós, do vovô e da vovó, né? Antigamente tinha, né, irmãos? Não era descrito, mas existia isso já, estatuto das vovós e dos avós. Quando o pai ia corrigir, a avó falava, não faz isso. Estou brincando, irmãos, que no meu tempo não tinha isso, não. Se eu saísse correndo, minha avó me dava uma rasteira para o pai pegar. Não tinha, irmãos. Mas, infelizmente, a cultura de hoje está criando isso. Nós, quem sabe, vamos ser avós assim também. Vamos falar, não, repreende fulaninho, deixa o fulaninho fazer o que quer. Ai, que bonitinho, olha lá, trepando na parede, que lindo. Puxa os fios, puxa. Como eu falei, irmãos, na nossa época, eu não tinha advogado. Minha avó não era minha advogada, não. Se eu saísse correndo, ela dava uma rasteira. Falava, pega, tá aqui, ó. Sabe aquela história do pega ladrão? Ninguém grita, pega, o outro já derruba. Tá aqui, ó, peguei. Mas hoje não, meus irmãos, hoje é um pouco diferente. Então, irmãos, falar sobre essas coisas, sobre a autoridade dos pais, sobre os filhos, sobre submissão, muitas vezes é algo ofensivo. Porque isso tem infiltrado nas famílias cristãs. O nosso conceito e ideias sobre esses assuntos, irmãos, foram moldados ao longo do tempo. De forma que muitas vezes, até para nós cristãos, essas questões se tornam ofensivas, sensíveis, e aparece até absurda. Ou seja, como eu falei, ter uma sequência lógica, uma sequência expositiva na palavra de Deus, no livro de Efésios, na carta, ou numa carta, ou num livro da Bíblia, não tem como eu tirar um versículo de contexto. Não tem como nós pular essa pregação hoje, falar, pastor, eu acho que é muito ofensivo, vai pegar muito com as esposas, vai pegar com os filhos, vai pegar com as esposas, vamos pular e vamos pregar algo mais legal.
E é isso que acontece em muitas igrejas, irmãos, é passado um pouquinho por isso e vão para outra fase, vão para animar, vamos trazer bênção, que é mais legal, vitória, quem não quer, né, irmãos? Isso é um assunto, então, muitas vezes colocado, irmãos, como absurdo para nós, até parece absurdo. São pensamentos, ideologias, hábitos, atitudes, que vão se consolidando, irmãos, em nossas mentes, nossos corações, e no dia a dia vão se enraizando naquilo que pensamos, naquilo que conhecemos com a palavra de Deus, e quando isso é negligenciado, é passado, é pulado versículos, capítulos, é isso que acontece. A verdadeira essência cristã, da família cristã, irmãos, vai se perdendo, vai ficando para trás, e novas influências vão entrando na nossa família. O nosso filho vai chegar em casa e eu não tenho muito argumento para falar, e eu vou, deixa também, isso é cultura, daqui a pouco ele vai crescer e vai entender. Não vai, meus irmãos, você vai entender do jeito que ensinaram. Mas essa realidade, então, irmãos, não é novidade nesses últimos anos, irmãos, é algo que existe desde o começo dos tempos, desde o início dos tempos, já existia isso, esse ataque à família cristã, as suas restrições começam lá em Adão, no primeiro pecado. Nós vemos então que um homem que tinha responsabilidade, autoridade, liderança como Adão, mas ele não agiu como um verdadeiro líder, isso lá no início. No pecado, ao ser confrontado por Deus, o que ele fez? O que ele fez naquela situação, ou faz, o homem hoje? Ele coloca a culpa em Deus. Fala, foi a mulher que tu me deu. Foi a esposa que tu me deste. Ele tinha toda a liberdade, autoridade, mas ele coloca a culpa em Deus, e assim na sua esposa. E diz a Deus, foi a mulher que tu me deste. Agora, irmãos, por que a omissão é uma marca forte entre nós homens, meus irmãos? Porque a maioria de nós não assume com naturalidade a liderança que Deus nos deu. Enfim, quais são as razões pelas quais os homens quase sempre têm se escondido, ou passado, terceirizado a culpa? É algo sério, irmão. E está errado em nossa sociedade. É algo muito sério. Então, se nós, homens, essa noite precisamos tomar alguma decisão no decorrer dessa semana, alguma decisão importante, se atente para essa palavra nessa noite. Se atente, porque Deus com certeza irá conduzir nós, homens, a tomar atitudes sérias e corretas perante Deus e perante nossa família e a sociedade. Hoje o Senhor nos convida a olhar para nós mesmos, meus irmãos, e talvez nós percebemos o quão distante estamos do que Ele planejou para nós. Existe uma inversão de valores, falta de responsabilidade, de liderança da parte dos homens e dos maridos, assim dizendo. Isso vem desde Adão, irmãos, não é de hoje. Não é só agora, veio desde sempre. Veio desde sempre e a tendência é sempre piorar. Isso mesmo, meus irmãos, a omissão de Adão, ao longo da história nós vemos outras questões, como o abuso de autoridade também. Muitos homens que não são verdadeiros líderes acabam sendo autoritários e abuso do poder que possuem, subjugando suas esposas. Isso não é de agora, é lá do tempo lá de trás. E nesse contexto, então, nós vemos essas reações, essas mudanças, como as mulheres foram lutando por questões sem sentido bíblico. O surgimento do feminismo, da paridade entre homens e mulheres. As mulheres estão reconsiderando seus papéis nos lares e muitas vezes invertendo essas funções, quase sendo a líder da casa. Isso não é algo de hoje, irmãos, infelizmente, como eu disse, não é algo de hoje. Da mesma forma, os filhos hoje são bombardeados, irmãos, com essas ideologias. Nossos filhos são assim. Então observamos que um processo em que as crianças estão se tornando um fardo para os pais. Ninguém mais quer ter filho, meus irmãos. Porque as ideologias estão invadindo nossas casas. Nossos filhos já crescem com isso na cabeça, que ter filho é um fardo. Imagina se nós pensássemos igual onde é que ele estava. Nem tinha. Mas é isso que é colocado, irmãos. Infelizmente, essa ideologia se infiltrou entre nós. Se infiltrou nas nossas casas, nas nossas famílias, e cada dia vai ser pior, meus irmãos. Se eu tenho 2 hoje, o futuro, perante a sociedade, essa cultura que está se levantando, irmãos, e essa ideologia vai ser assim, não, tenha 1.
E o filho do meu filho vai dizer, eu não vou ter nenhum. É muito cansativo, é muito negar a mim mesmo. Porque ter filho é isso, meus irmãos, é negar a nós mesmos. Ter filho é isso. Então nós olhamos então para a ideia, irmãos, e até mesmo dentro da igreja, irmãos, nós vemos, ainda que tem irmãos que consideram ter filhos, porque dá muito trabalho, não consideram ter filhos porque dá muito trabalho. Dão muito trabalho. E as crianças estão sendo colocadas em escola em tempo integral, em creche em tempo integral, aos cuidados de babá, envolvidos em atividades extracurriculares. E tudo isso, irmãos, não é para edificar os filhos, não. É para se livrar dos filhos, infelizmente. Muitos pais têm tempo para estar com seus filhos, têm tempo para educar seus filhos, mas eles querem se livrar. Eu, ao contrário, meus irmãos, se eu não pudesse, eu nem botava na escola. Se eu tivesse tempo, eu ensinava eu. Fazia o homeschool, ensinava em casa, mas eu não tenho tempo. Mas se eu tivesse tempo, eu ensinaria. Mas tem pai que não, ele quer botar o dia inteiro, se tiver à noite mais alguma coisa para fazer, manda para lá, só vem em casa para comer e dormir, e deu. Não me incomoda. Essa é a frase. E sabe-se lá, né, meus irmãos, nesses extracurriculares, o que estão ensinando as nossas crianças. Agora, na maioria das vezes, os pais nem estão preocupados, irmãos, eles apenas querem se livrar dos filhos, como eu falei. Eu não quero dizer que fazer trabalho extracurriculares, irmãos, com ocupação diferente, seja algo ruim para as nossas crianças. Não. Nós mesmos agora, não faz um mês ainda, fundamos uma associação no Treviso. O nome dela é AMAR. Associação Mãos que Ajudam e Resgatam. Vai ser um trabalho que nós vamos começar, estamos começando agora. É delicado, é demoradinho, tem processos a passar. Mas a ideia é o que, irmãos? Essa associação prestar um serviço para a sociedade, para as crianças, e influenciar elas para o caminho correto. Porque se nós não fizermos isso, irmãos, vai surgir outra associação. Associação Amar, todo amor é válido e pode, vem que tem. Estou dando um exemplo, irmãos. É isso. Daí nós vamos se queixar, vamos falar, não, olha ali, fizeram uma associação e agora estão ensinando errado as crianças. Eu nem sabia, meu filho estava lá. Nós não fizemos nada, irmãos, alguém vai fazer. O lugar que nós não ocupamos, alguém vai ocupar. Então eu não quero criticar e dizer que é errado isso, irmãos, mas nós precisamos fazer algo que tenha o intuito de auxiliar as crianças a aprender. Investir nosso tempo nisso. Então os filhos, irmãos, passam cada vez mais tempo fora das nossas casas. E sem a presença e o tempo com a família. E eu entendo, irmãos, que hoje nós vivemos enredados por um sistema e é difícil. E lamento por isso. É correria, é isso, aquele outro, é muitas coisas para nós fazer. E quando a gente não tem muita coisa, a gente busca mais umas coisas para fazer, para se envolver e vamos negligenciando essa parte. Que é os nossos filhos, é a atenção, é sentar na mesa com eles, é conversar. É ensinar muitas vezes, irmãos. Eu como pastor, como eu queria, irmãos, reunir aqui as crianças de 10 a 12 anos e ensinar sobre sexualidade, sobre outras coisas. Mas eu também não tenho todo esse tempo, irmãos. Eu não trabalho só, quer dizer, eu trabalho fora, não é só pastorear. Se eu pudesse, eu faria. Falava, irmãos, vocês liberam. Vem o pai junto com a mãe, para sentar junto e a gente fazer uma classe e ensinar eles. Porque se nós não ensinar, irmãos, eles vão ensinar diferente. Vão ensinar erroneamente, como a gente viu acontecer aqui na nossa cidade, que a gente acha que nunca vai chegar aqui, né, irmãos? Treviso é que nem a cidade do filme do Shrek, a gente pensa, tão distante. Né, que nunca vai chegar aqui. Mas vai, irmãos, já chegou. Já está aí. É gente muitas vezes que tapa os olhos e não quer ver. Então, irmãos, nós estamos enredados pelo sistema. Mas você consegue perceber, irmãos, que essa não é a vontade de Deus para a nossa família? Você consegue entender? Essa não é a vontade, não era e não é a vontade de Deus. Agora pense comigo, se de fato amássemos verdadeiramente nossas crianças, as nossas esposas, se as esposas amassem seus maridos, os nossos filhos, e a Deus ao máximo, irmãos, como deveria ser realmente, como deveríamos realmente agir quanto a isso, ou reagir. Então, o primeiro ponto aqui, irmãos, eu quero começar a analisar com os irmãos o verso 22, capítulo 5. Nós vamos entender aqui o papel de cada um. E o primeiro papel que nós vamos entender, o papel da esposa no lar. E a palavra do Senhor diz assim no verso 22. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido,
como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em todo ao seu próprio marido. Então, conforme nós vimos, irmãos, nas pregações anteriores, Paulo fala sobre a igreja e a vida cristã. E nos primeiros capítulos ele aborda esse tema de a igreja de Cristo, de como a igreja de Cristo e a comunhão e as bênçãos recebidas sobre a comunhão e o amadurecimento da comunidade de fé, e como nós, como membros de um corpo, ajudamos uns aos outros, e como nós devemos submeter uns aos outros. Nos capítulos então subsequentes, nós vimos também no capítulo 4 ao capítulo 6, ele instruindo também, meus irmãos, sobre o modo de vida daqueles que são chamados por Deus, ou seja, aqueles que fazem parte da família de Deus, como nós devemos se comportar individualmente, na sociedade. Paulo chama essa atenção do capítulo 4 ao 6. Agora nós começamos a ver Paulo aqui abordando, irmãos, a responsabilidade de dever na vida familiar e cristã. E na cultura onde vivemos hoje, irmãos, no tempo de hoje, talvez essas duas palavras começam até te dar urticária. O sábado começou a se coçar. Se você estivesse coçando, não leve coração, tá, irmãos? Talvez você estava isso. Ah, pastor, que isso, pastor? Só porque eu me cocei. Isso aqui eu preparei o sermão muito antes, tá, irmãos? Mas quem sabe você começa a se coçar, começa a dar uma comichão, e não nos ouvidos, uma comichão na cadeira, e fala, que vontade de sair daqui. O pastor vai tocar numa coisa que eu não queria que tocasse. Ou melhor, Deus vai tocar. Porque eu costumo falar que quando Deus fala, não é uma indireta, né, irmãos? É diretamente. Quando alguém chega para mim e fala assim, pastor, aquilo que tu pregou parece que era uma indireta para mim. Eu falo, não foi indireta. Foi direto, porque não era para ti. Eu não tinha essa intenção, mas Deus queria falar contigo. Mas talvez você ouvindo isso, irmãos, te dê até uma coceira. Quem sabe você queira sair correndo. Porque quando se fala em responsabilidade e deveres, meus irmãos, na nossa cultura, a nossa cultura nos ensina que devemos não ter ampla responsabilidade. Ou, melhor assim, deixa eu refazer aqui. A nossa cultura nos dias de hoje nos ensina que devemos ter ampla responsabilidade com o nosso trabalho, com a nossa profissão. Nossa, tu tem que ter uma falta no teu trabalho amanhã, tu é subjugado não só pelo teu patrão, pela empresa onde tu trabalha, pela tua família, por tudo. E a sociedade colocou isso em nós. Nós devemos ser trabalhadores, responsáveis. Eu não estou dizendo que não deva ser, meus irmãos. Mas isso que a sociedade inculca na nossa cabeça. Mas quando se trata de família, responsabilidade e deveres familiares, aí vai como dá. A gente empurra com a barriga. Se der hoje, dá. Responsabilidade com Deus, como dá. Deveres com Deus, como dá. A gente vai deixando, vai negligenciando. E nós entendemos, irmãos, que como igreja, muitas vezes, nós podemos negligenciar, deixar passar. Agora vamos ver como a palavra de Deus nos instrui. E o que Paulo diz sobre as esposas e maridos. E como os filhos devem se comparar também, ou se comportar da mesma forma. E ele exemplifica então, irmãos, e esclarece algo que é fundamental para a configuração da vida familiar, dar certo. Ou seja, ele põe os pingos nos is aqui, nesse trecho. Ele busca aqui o entendimento, irmãos, dos papéis de cada um, dentro do contexto e do propósito da carta dos Efésios. Então ele traz isso, ele traz esse entendimento. Paulo escreve aqui com o objetivo de instruir a igreja sobre como os crentes, os cristãos, nós devemos viver e suas famílias devem ser também. E ele aqui, irmãos, desejava que os membros da igreja entendessem claramente a diferença que era o cristianismo deveria trazer na vida familiar e nos relacionamentos entre marido e mulher, pais e filhos. Através do conselho então do apóstolo, conseguimos perceber, meus irmãos, que hoje a diferença entre os crentes e aqueles que não são, especialmente no contexto familiar. E ele detalha aqui, irmãos, essa dinâmica familiar aqui no versículo 22 e 24, focando no papel das mulheres primeiramente. No versículo 22, Paulo instrui as mulheres que sejam submissas a seus próprios maridos, seguindo o modelo de submissão a Cristo. E essa passagem aqui, irmãos, trata das relações onde há uma figura de autoridade e liderança sobre os liderados. As mulheres em relação aos maridos, os filhos em relação aos pais, os servos em relação aos seus senhores.
Antes desse trecho aqui, Paulo discutiu, irmãos, com os cristãos, como eles deveriam viver de maneira geral, como eu falei, cheios do Espírito Santo, louvando a Deus e demonstrando gratidão a Deus. Agora, como indicado no final do verso 21, irmãos, onde ele exorta que todos se sujeitem uns aos outros. Então, no contexto tratado por Paulo, essa submissão é exclusiva ao próprio marido e não estendendo aos outros. Ou seja, uma mulher, Paulo não está dizendo que a mulher deve ser submissa ou ser subjugada a todos os homens. Você trabalha lá no teu trabalho, você trabalha e teu líder é um homem. E se ele falar para você qualquer coisa lá, você tem que respeitar ele, porque ele é um homem. Não, o que a palavra de Deus está dizendo é o seu marido. Sujeite ao seu marido. E os maridos estão cutucando as esposas agora, falando, viu, calma, talvez vai chegar. Vai chegar a nossa parte, calma aí. Além disso, então, Paulo afirma, irmãos, que essa submissão é ao Senhor. Então, dessa afirmação, nós podemos extrair algumas verdades aqui. A primeira é que a lealdade da mulher, em primeiro lugar, é a Cristo. A submissão dela é a Cristo. Assim, então, a submissão dela, que ela tem com o marido, é decorrente dessa submissão a Cristo. Por um lado, então, ela não pode obedecer a Cristo e ser submissa a Ele, sem que seja submissa ao seu próprio marido. Uma depende da outra. Mas, por outro lado, então, essa submissão é limitada, meus irmãos. Uma esposa deve ser submissa ao seu marido quando ele é submisso a Cristo. Se ele não for, irmãos, se teu marido lá, as esposas que estão aqui essa noite, falar, esposa, tu é submissa a mim, e a palavra diz isso, pula dessa ponte. Fala, está amarrado. Não obedeça não, irmã, porque não é isso que a palavra diz. O que Paulo está dizendo é que você deve ser submissa a teu esposo, quando ele for submisso a Cristo, e que esteja no contexto da palavra de Deus isso. Da mesma forma ele fala, não, negue sua fé, não quero mais que você sirva a Deus, não quero mais que tu vá na igreja, não quero mais... Não, tu não pode ser submissa a isso, porque está indo contra a palavra de Deus. Não estou falando para você fazer uma guerra lá na tua casa, não. Mas ore, porque Deus vai trabalhar. Paulo diz, antes fazer a vontade de Deus do que fazer a vontade dos homens. Então essa submissão da esposa é limitada à submissão do marido a Cristo. Ora, se ele não é submisso a Cristo, como ele pode te subjugar? Uma depende da outra, então, meus irmãos. Ela é limitada, então, pelo fato que se derivada da submissão a Cristo. Portanto, então, se submeter ao marido confronta expressamente a sua submissão a Cristo. Se isso, irmãos, se essa submissão confronta a Cristo e tudo que a palavra de Deus diz, então ela está livre dessa submissão. Se o marido subjuga a esposa, irmãos, fora do que a palavra diz, considere anátema. Desconsidere isso. Então não se trata, irmãos, do que ela ou nós pensamos, do que a sociedade ou que nós pensamos ser contra a vontade de Deus, mas sim do que Deus revela na sua palavra. Se o marido vai contra a sua fé, como eu falei, contra a palavra o que a palavra de Deus diz, e ele diz, negue sua fé, ou pule da ponte, não faça isso. Não se sujeite ao seu marido, mas sim a Cristo, porque ele diz, não, siga-me, seja minha discípula. Não pule da ponte, por favor, que eu te amo. Eu te salvei, não para pular da ponte. Agora no verso 23, então, nós temos Cristo como cabeça da igreja, sendo Ele o mesmo Salvador do corpo. E Paulo exemplifica aqui, irmãos, essa relação de submissão, usando a figura da igreja como corpo, e Cristo como cabeça. E essa analogia, irmãos, é usada por Paulo ao longo de toda a carta aos Efésios, que Jesus é o cabeça, e a igreja é o corpo. E nós, como igreja, devemos estar submissos a Cristo. Então essa é a analogia ao longo de toda a carta aos Efésios. Agora o ponto de Paulo aqui, irmãos, ao comparar essa relação entre o marido e a esposa, com relação entre a igreja e Cristo, é mostrar que essa submissão é benéfica. É benéfica à própria mulher. Para a própria esposa, isso é bom. É isso que Paulo está mostrando. Porque nós, como igreja, somos submissos a Cristo. E Cristo nos protege, nos guarda, nos abençoa, nos cuida.
E aí nós vamos chegar no papel do marido. Ah, vocês já estão pegando. Qual é o compromisso do marido? Mas isso é bom. Ela é uma bênção para a sua vida. Cristo foi dado à igreja, irmãos, como cabeça, um presente para a igreja, uma bênção. Da mesma forma, os maridos são dados às esposas como cabeça e líder, e para ser uma bênção. Pelo menos é o que a palavra de Deus diz que nós devíamos ser. Uma bênção para nossas esposas. Isso também, irmãos, é uma bênção então para a vida delas. Não deixe que o mundo te convença ou te convencer ao contrário. Além disso, no final do versículo 23, Paulo menciona que Cristo é o Salvador do corpo, referindo-se então a Cristo como o Salvador da igreja. Ao fazer essa comparação, nós vemos que não há nada mais proveitoso do que isso, irmãos. Ele enfatiza que esta é a maior bênção que a igreja recebe, a salvação através do sacrifício de Cristo. E da mesma forma, a maior bênção que a esposa recebe no relacionamento familiar é a sua submissão ao marido. E no verso 24, Paulo então reforça o ensino ao dizer que em tudo sejam submissas. E eu falei, né, irmãos, em tudo, com reticências. Em tudo que a palavra diz, não pule da ponte. Repito. Então Paulo aqui fala isso, irmãos. Ele reforça agora no verso 24, em tudo sejam submissas. E esse convite é comparado à sujeição da igreja a Cristo. Assim como vimos antes, exceto naquilo que é manifestamente aqui contrário à vontade de Deus, como eu falei, aí você não cumpre. Agora, em tudo o restante que é proveitoso, as esposas está sob a liderança do seu marido e na posição de submissão, é bênção. Esse é o padrão de Cristo para o relacionamento da esposa e com o marido, a família. Que as mulheres estejam submissas. Paulo baseia esse papel, irmãos, da submissão, o papel submisso da esposa, na ordem da criação e não da queda. O homem foi criado primeiro e depois Eva. É muito importante, irmãos, atentar para isso. Ela foi planejada para seguir o seu exemplo, viver a sua provisão, viver da sua provisão, encontrar segurança. Mas a queda, irmãos, trouxe o conflito. Esse era o plano principal de Deus. A esposa viver na segurança do marido. Ela foi tirada da costela, né, irmãos? Auxiliadora. Ela está aqui, sob a proteção. Não é para ela estar embaixo do pé do marido e nem tapada no pescoço. Mas é para ela estar do lado, uma auxiliadora. Esse era o projeto de Deus, mas por causa da queda, irmãos, então tudo mudou de figura. E hoje ainda nós vemos essa reflexão. E cada vez vai ser pior. Agora essa alegria, irmãos, pode ser experimentada quando a esposa glorifica a Deus por completar o seu marido também. Quando ela completa sendo a companheira do marido. E aqui tem alguns textos em Gênesis, que eu poderia citar, mas vai ficar longo, irmãos. Mas depois a gente vai ter o guia do facilitador que vai estar lá, você vai participar do PG, vai estar disponível lá, você pode olhar cada texto em Gênesis que está falando sobre isso. A esposa foi feita para completar o marido, para ser sua companheira, para completar no relacionamento sexual, para completar as responsabilidades, tarefas, trabalhos também, que ele tem que cumprir também, para ser uma adjuntora. Ela completa então no processo da criação, tendo filhos, na criação dos filhos. No exercício dos dons espirituais também ele fala, lá em 1 Coríntios capítulo 12, incentivando, apoiando. Tanto ela, irmãos, eu falo aqui de um apoio mútuo, quanto o homem também incentivar. Então, irmãs, assim melhor dizendo, aqui estamos falando das esposas, Jesus é o exemplo da perfeita submissão. Está lá em 1 Pedro capítulo 2, verso 21. Todos nós lutamos com a questão da submissão, meus irmãos. Porque a falta de submissão começou quando Satanás rejeitou a Deus e se rebelou. Isso continuou no jardim do Éden, através de Adão e Eva, e se estendeu por toda a humanidade. A grande bênção é que o Evangelho redime toda a humanidade desse desafio da submissão. Quando recebemos a Cristo como nosso Salvador, nós já submetemos a Ele. Então assim fica mais fácil nós entendermos a submissão. A verdadeira beleza surge em um espírito manso e tranquilo, que confia em Deus e submete às suas instruções. Agora, para a mulher que ama a Cristo, manifestar essa beleza, irmãos,
tornou-se ainda mais importante e desejável do que as belezas passageiras desse mundo oferece. Uma esposa que ama verdadeiramente a Cristo, ser submissa a seu marido não é algo ruim, é uma beleza, é algo bom, é algo agradável, não é uma beleza passageira como esse mundo oferece. Agora nós entramos em outro porém. Se arrume na cadeira, cadê os homens? Estão aí? Se arrume na cadeira, chegou a nossa vez. Vou até tomar uma água para descer mais fácil. Como eu disse até aqui, né? Quem sabe o marido estava cutucando a esposa. Em pensamento, não fisicamente, né? Pensando, fala Deus, fala. Agora é a nossa vez, meus irmãos. Agora é o papel do marido. Então, irmãos, agora nós vamos entender o papel de cada um, agora a vez do homem. Primeiramente é importante não nos esquecermos que, pelo menos em Efésios 5, o peso da argumentação de Paulo aqui não repousa sobre as mulheres, que elas sejam submissas aos seus próprios maridos. Porque isso já era, irmãos, naquele tempo. As mulheres já eram submissas. Paulo não está falando aqui para as esposas só ser subjugadas pelos maridos. Porque naquele tempo eles já abusavam da autoridade deles. Porque elas já eram submissas em tudo. A mulher não tinha direito a nada. Só ficar calada. Mais nada. Então não é isso que Paulo está falando. Porque isso já existia, essa submissão. Culturalmente já era isso que acontecia. Essa era uma realidade. A autoridade, irmãos, na mão de pecadores, a gente sabe que se torna uma opressão. Imagina quem não queria ter esse poder. Então Paulo não está falando sobre isso. Sobre subjugar a esposa ou a mulher de uma forma opressora. Então nós precisamos aprender, irmãos, com Deus, como usar a autoridade que Ele nos concedeu. Por isso, irmãos, homens aqui na igreja hoje, preste atenção no texto bíblico, a qual Paulo fala aqui agora no verso 25. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água e pela palavra. Então todo o dever do marido aqui, meus irmãos, todo o dever do marido aqui é amar a sua esposa. E Paulo não está aqui enfatizando apenas a liderança e a autoridade, mas sim o amor. O amor por sua esposa. O objeto central desse dever do marido, então, meus irmãos, aqui é amar a sua esposa. E esse amor não é qualquer amor ordinário. Um amor que só se fala de boca para fora. Eu chamo minha esposa de amor o dia inteiro. Se eu chamá-la de Jaque ou Jaqueline, a casa cai para mim. Ela já olha, o que aconteceu? Fala, Jaqueline, ela já foi. Já olhar já é diferente. Então eu chamo ela o dia inteiro de amor. Mas de nada adianta eu chamá-la de amor se as minhas práticas, as minhas atitudes são contrárias ao que a minha boca está falando. O amor é demonstrado na prática, meus irmãos. E é isso que Paulo está comparando. Que a submissão da esposa a nós, o nosso cuidado com as nossas esposas deve ser em amor. É isso que Paulo está falando aqui. Não está falando de uma autoridade opressora sobre as esposas, mas sim em amor. Então o objeto central, irmãos, não é só falar apenas de boca, mas é em prática, é em atitude. E ele compara esse amor ao amor que Cristo amou a igreja, irmãos. E este é um padrão elevado, é um padrão do amor de Cristo. Não é qualquer amor, não. Não é qualquer amor, é o amor de Cristo, meus irmãos. Então, homens, atenção aqui para nós prestar atenção nesse trecho. Assim como Cristo demonstra amor pela igreja, e por aqueles a quem Ele se entregou, a Deus entregou, Ele é o nosso modelo e exemplo perfeito em todas as coisas. Da mesma forma, então, Ele é o nosso exemplo perfeito, irmãos, de como nós, homens, devemos amar as nossas esposas, se entregando, é um amor sacrificial. Olha o verso 27 que ele fala: para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Esse é o amor que deve ser imitado, irmãos, pelos maridos, nos seus relacionamentos com suas esposas. Assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para purificá-la pela lavagem da água,
com a palavra, a fim de aperfeiçoá-las a si mesmo, para ser como uma igreja gloriosa, irmãos, sem ruga, sem mácula, nem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e sem defeito. Este é o amor sacrificial e voluntário, ao qual Deus exige de nós como marido para nossas esposas. Esse amor voluntário, irmãos, amor sacrificial. Essa mesma realidade, irmãos, é vista quando Jesus lava os pés dos seus discípulos. Ele era o líder, era o mestre, mas estava ali, exercendo a liderança sacrificial, o serviço aos seus próprios discípulos. O amor que os maridos devem demonstrar, irmãos, por suas esposas, inclui autoridade e liderança, sim, inclui. Mas é o exercício da forma sacrificial. Essa liderança, essa autoridade que os maridos têm, é de forma sacrificial. Nisso nós vemos, irmãos, que assim como a igreja é purificada e santificada pela proximidade com Cristo, assim também deve ser o nosso amor, como maridos, para com nossas esposas. É um amor que cuida, que preserva, que santifica. É um amor que busca mantê-la pura e santa. Esse é o nosso papel. Nós devemos, como sacerdotes do nosso lar, meus irmãos, levar as nossas esposas para mais perto de Jesus. Verso 28. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. E quem ama a esposa, ama a si mesmo. Porque ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele. Como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Paulo aqui aprofunda ainda mais, então, meus irmãos, ainda mais a comparação entre o marido e a esposa com Cristo e a igreja. Ele nos mostra aqui, então, meus irmãos, ele nos mostra aqui, que assim como somos membros do mesmo corpo, do corpo de Cristo, estamos unidos a Ele, sendo um só com Ele, da mesma forma o marido e a esposa tornam-se uma só carne. E quem de nós não alimenta e cuida do nosso próprio corpo? Ninguém é louco, irmãos, para se cortar o dedo do nada. Só tem que ser muito louco. Dar uma marretada no dedo do nada. Ferir a si mesmo. Comer uma coisa ruim, já comeu coisa ruim, está estragada, sente cheiro, fala, vou comer. Que se lasca, vou comer mesmo. É amargo, é ruim, não é palatável, o cheiro não é agradável, mas tu come. Porque tu não está nem aí para o teu corpo. Não está nem aí se vai fazer mal. Não, você cuida dele. Assim é o cuidado para nossas esposas. Assim é o que Paulo está demonstrando que nós devemos cuidar das nossas esposas. E porque se tornamos assim uma só carne. Quando se casa, o marido e a esposa tornam-se uma só carne. Portanto, seria uma loucura, irmão, se ele não cuidasse dela. Se o marido não cuidasse da esposa. O marido deve ser para a sua esposa como Jesus, que deu a sua vida pela igreja. Então você deve dar a vida por sua esposa. Agora a pergunta é, você está sendo o marido de Jesus? Nós estamos sendo o marido de Jesus que dá a vida por sua esposa? Ou está sendo o marido de Satanás, que em vez de dar a vida da esposa, quer tirar a vida da esposa? É uma análise, meus irmãos. Será que nós estamos sendo o imitador de Jesus, aquele marido que imita Jesus e dá a vida por sua esposa? Ou será que estamos sendo aquele marido igual Satanás, que quer tirar a vida da esposa, que abusa da esposa psicologicamente, fisicamente, é mentiroso, persuasivo, e trata a sua esposa como um cavalo, quem sabe? Você quer colocar todo o peso sobre ela, toda a carga sobre ela, toda a culpa é dela, colocando toda a carga sobre ela o tempo inteiro. A pergunta é, que tipo de marido nós temos sido? Que tipo de marido você tem sido? Um imitador de Jesus ou um imitador, instrumento de Satanás? E não existe meio termo, meus irmãos. Ou nós somos imitador de Jesus ou de Satanás. Não tem outro. Não tem meio termo. Hoje eu vou imitar Jesus, mas amanhã eu vou dar um lugar. Não. É Jesus. Hoje eu acordei com o pé esquerdo. Hoje eu vou dar lugar. Hoje eu já vou olhar para ela de cara feia. Quando nós maltratamos a nossa esposa, quando você maltrata a sua esposa, agride ela com palavras, você está fazendo mal para si mesmo. Tu vê bem que Paulo não cobrou que as esposas, quando você é esposa xingar teu marido, você vai fazer mal para si. Não, se ela xingar, ela está fazendo mal para nós mesmo. Mas nós, quando maltratamos as nossas esposas, sabe, está voltando para nós. Sobre elas tem um escudo sobre elas.
sabe? Já viu o desenho, aquele que o cara tira e tem um campo de força que bate e volta? É assim. É isso que Paulo está demonstrando. Ou nós somos imitadores de Cristo, irmãos, e somos imitadores de Jesus, ou não. Então, que tipo de marido nós temos sido? Imitador de Jesus? Não existe meio termo, meus irmãos. Precisamos analisar nós mesmos, como maridos. E entender que quando nós fizemos, nós não fizemos para ela, mas para nós mesmos. Verso 31. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a sua própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite seu marido. Agora, irmãos, essa realidade está se tornando-se uma só carne aqui, com a sua esposa, como Paulo está falando, vem acompanhada da ideia de deixar pai e mãe. Por que o homem deve deixar pai e mãe, meus irmãos? Primeiro, porque a partir desse momento, agora ele forma um novo núcleo familiar, onde o marido é o líder, aceita essa autoridade, essa responsabilidade. Portanto, agora esse núcleo familiar passa a ser sua responsabilidade, sua prioridade, e não mais obedecer à sua casa anterior. Ele não está mais submisso a seu pai e sua mãe. Não está mais. E a pergunta aqui é para os homens agora. Mais uma vez nós, irmãos. Quem é a pessoa mais importante da sua vida? Se eu te perguntasse agora, quem é a pessoa mais importante da sua vida? Talvez você falaria hoje, Deus é a pessoa mais importante da minha vida. Mas eu retorno a fazer a pergunta novamente. Com certeza, Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida, meus irmãos. Mas a pergunta para os homens é, novamente eu refaço ela. Quem é a pessoa fisicamente mais importante na sua vida? Na vida do homem agora? Uma pessoa que você conhece, família ou amigo. Quem é? Quem é a pessoa mais importante? É a esposa, meus irmãos. A esposa é a pessoa mais importante que tem na tua vida. Ninguém é mais importante que a tua esposa. Ela deve ser a mais importante da sua vida. Por isso que Paulo está dizendo aqui. Ela é a pessoa mais importante que Deus colocou na sua vida. Ela deve estar em primeiro lugar. Então, por que você trata muitas vezes nós que pensamos que a nossa esposa, ou talvez você faz isso, que ela deve estar em primeiro lugar na sua vida, e você trata ela como se estivesse em último lugar, a última pessoa na sua vida, sendo que ela é a pessoa mais importante na sua vida. Então a pessoa mais importante na sua vida não é sua avó, não. Não é minha avó, não é tua mãe, não é teu pai, não é tua tia. E as mães não ficam ofendidas, e a minha vai ver através da transmissão e não vai ficar ofendida porque ela é crente, e ela conhece a palavra de Deus. A pessoa mais importante é o seu cônjuge, é a sua esposa. Não é os nossos filhos, meus irmãos, é a esposa. É isso que Paulo está falando aqui, vai deixar a casa do pai e da mãe. O pai e a mãe não manda mais nesse casal, nem deve se meter e se influenciar. De vez em quando vai lá, dá uma de bombeira, apaga um incêndiozinho que está fluindo lá, surgindo. Mas, irmãos, eles devem resolver. Ele, o filho que saiu de casa agora, ele é o patriarca daquela nova família. Ele que tem que se resolver, ele tem que resolver, assumir o papel de homem. Então nós devemos tratar bem as nossas esposas, meus irmãos. Agora mesmo pergunta para a esposa, quem é a pessoa mais importante na vida das esposas? É o marido. Não, os filhos vão crescer e vão embora. Os filhos vão crescer e vão morar longe. Tu acha que eles vão estar ligando para você? Não vai. Se a oportunidade de ir para os Estados Unidos, ele vai para os Estados Unidos e deu. Ai, meu filho, nem vou conhecer meus netos. Foi embora. Ó, tchau. Fica tu e o velhinho lá, que dormiram de bunda 20 anos, um para o outro, por causa dos filhos. Agora os filhos foram embora, e aí, como é que fica? 20 anos, mais 40 anos dormindo de bunda um para o outro. Separar não vale mais a pena. Não tem mais tempo. Vão dormir de bunda. Para o outro, conchinha é o contrário, né? Começo é conchinha. Sim, é o contrário. Não pode, meus irmãos. Então a prioridade que a palavra de Deus mostra para nós é a esposa estar em primeiro lugar na nossa vida. Ela é a pessoa mais importante da nossa vida. Deve ser a pessoa mais importante. Não é os filhos, não é os netos. É a esposa. A esposa é a pessoa mais importante então, meus irmãos.
E assim também para a esposa deve ser o marido. E é claro, né, meus irmãos, que a questão de deixar para o irmão não tira a obediência, não tira a obrigação de honrá-los, porque a Bíblia fala, honre pai e mãe. Quer dizer que tu não vai honrar mais teu pai e tua mãe, mas entre a tua mãe e a tua esposa é a tua esposa. É o que a palavra fala, é a esposa. A prioridade é a esposa. Porque, irmãos, às vezes a tua esposa faz algumas coisas que a tua mãe não gosta. E aí? Tu ouviu tua mãe, uma hora tu se separa. Separa, vai cedo ou mais tarde vai separar. Fala, não dá, minha mãe é um exemplo para mim. Tem que ser igual a minha mãe, não vai ser. Ela é tua esposa, não é a esposa da tua mãe. Glória a Deus. Então o mandamento, irmãos, honrar pai e mãe permanece. Não estou dizendo aqui que não é para você honrar pai e mãe, deve sim honrar. Para sempre devemos honrar nossos pais e nossas mães. Agora a nossa principal responsabilidade é pela iniciativa da liderança do lar. E essa liderança deve vir do marido. E deve ser seguido então pelas instruções que, como Cristo é o cabeça, nós devemos assumir a responsabilidade. Está claro, irmãos, que isso não é sobre direito, poder, mas sobre responsabilidade e sacrifício. Não adianta exigir essas coisas um dos outros, se primeiro Deus não trabalhar em nosso coração. A submissão uns aos outros, irmãos, é uma questão de coração, do nosso temor a Deus, de amor, sacrifício e serviço. Para o marido e a esposa, isso começa, irmãos, com a submissão a Deus. Sacrificando-se, estou falando tão rápido que eu estou passando as palavras, por ele e satisfazendo a vontade de Deus. O marido ama e se sacrifica por sua esposa, e a submissão da esposa começa com a submissão a Cristo, com o coração transformado. Ela pode então submeter ao seu marido. Meus irmãos, a comunicação é super importante no meio do casamento, entre os casais. E eu falo isso, irmão, sabe por quê? Estava olhando a hora, será que o relógio está parado ou está certo? Está certo? 8h30, é isso? 8h25, glória a Deus. Eu estou rápido bastante então. Então, meus irmãos, a comunicação é super importante entre o casal. É extremamente importante, irmãos. Nós temos que parar de ficar dias sem falar um com o outro. Dias de birra, o casal, o marido com a mulher. Semanas, meses, sem falar direito um com o outro. Essa série de Efésios, irmão, quando nós estamos meditando, nós estamos seguindo a ideia central do crescimento da espiritualidade, amadurecimento nosso como casal, como família, como cristão. Essa é a ideia central. Mas muitas vezes nós como casal parece que não estamos maduros. Nós como casal somos pior que as crianças, se comportamos pior que as crianças. Sabe por que eu falo? Ontem eu estava num chá revelação e as crianças estavam brincando, um empurrou o outro caiu, a Liz e o meu afilhado lá caíram e tal. Aí ela deu uma choradinha e tal, daqui a pouco estava brincando de novo. Aí fiquei observando aquilo e fiquei pensando, olha só, deu um conflito, estavam saindo no soco literalmente, porque estavam brincando de luta boxe, com uma luvinha cada um, saíram no soco literalmente. Ela caiu, se brigaram, já estavam brincando e correndo de novo. E eles não são maduros, eles são crianças. Agora nós como adultos, irmãos, se comportamos como criança, pior que eles, não como criança, pior, porque eles ainda se consertam. Mas é o casal, um fala grosso, o outro fala mais grosso. Aí um não fala, o outro não fala mais também. Quero saber uma coisa, eu vou ficar sem falar também. Não, porque e o orgulho vai sobressaindo. Meses sem falar um com o outro. Dormindo na mesma cama, como eu falei, de conchinha ao contrário. Enquanto isso o inimigo deita no meio e fala isso aí mesmo. Dorme assim que eu estou aqui. Esse lugarzinho no meio é meu. Os filhos já desocuparam, agora eu ocupo. Então precisa, irmãos, ter comunicação entre o casal. Perdoar, logo resolver essa briga, essa discussão. Não vai ter, irmãos, vai ter. Eu e minha esposa, de vez em quando, a gente dá um conflitozinho lá e tal. Só que a gente já volta para a conversa. Entendeu? Passou aquele conflito ali, tal, passou. Daqui a pouco fala assim,
A vontade vem aqui, irmãos. Eu falo assim, ô Jaqueline, ô Jaque. Daí eu lembro que eu sou servo de Cristo, irmãos. E eu falo assim, amor, não sei o que lá. E fica aquele silêncio. Meu Deus, irmãos. Aí eu oro de novo e falo, Deus, dá graça. Porque a minha vontade é ficar uns 3 dias sem falar também, irmãos. Aí eu venho, chego perto dela e falo assim, amor, pode me responder? Senão vai ficar essa barreira aí, vai ficar prejudicando o nosso relacionamento. A gente discutiu agora há pouco e já resolvemos. Então se tu não me responder, eu não vou te responder. E aí como é que fica? Aí ela também dá uma respirada, né, irmãos? Devemos negar a nós mesmos. E ela fala, não, é isso, e aquilo, aquele outro, e tá. Daí o marido sacrifica. Eu dou um beijinho e falo, sabe que eu te amo, né, amor? Não sei o que e tal. Passou, meus irmãos, apagou aquele fogo. E o diabo velho estava na porta querendo entrar. Ele fala assim, de novo, vou ter que ir embora. Vou lá incomodar outro, porque esses aqui não vai dar. É isso, irmãos. É entender, é sacrificar, é se comunicar, é falar um com o outro. É abrir mão, é negar a si mesmo, negar o nosso orgulho. Conversar um com o outro. Agir como adultos, casais que são adultos. Que erram, mas são maduros para voltar atrás e pedir perdão. Que não perde tempo para não resolver as coisas, os problemas, irmãos, a discussão. Reconhece os seus erros. Reconhece suas falhas. Deixa o orgulho de lado. Principalmente os homens. E volta atrás. Porque a Bíblia diz que eu sou o cabeça. Então eu não vou pedir perdão. Ela que venha falar comigo. Esquece, meu irmão. Esquece. Tem um meme que eu vi um cara falando. Essa semana ele falando, tatuando aqui todas. Cara, tem uma galera assim, um monte de homem. O cara falou assim, a tatuagem de quantas vezes minha esposa pediu perdão, 20 anos de casamento. Daí o cara vai tirando aquele papelzinho da tatuagem assim, Não tem nada, irmãos. Nunca houve. É nosso papel, irmãos. Você é o sacerdote da casa. É você que tem que construir. É nós que temos que ir lá e consertar as coisas. Não podemos ser menino. Até as crianças se acertam, por que nós não? Agora, irmãos, terceiro ponto aqui, entendendo o papel de cada um ainda. Os filhos, cadê os filhos? Estão por aí? Nós vamos entrar no capítulo 6. Diz assim, filhos, cadê os filhos? Obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te ocorra bem com você, e você tenha uma longa vida sobre a terra. O objeto central agora, irmãos, do dever dos filhos é a obediência. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Assim como as esposas se submetem ao marido como ao Senhor, e o marido ama a sua esposa como Cristo amou a igreja, a obediência dos filhos é obedecer a seus pais no Senhor. E eu falo para os filhos não casados, né, irmãos? Porque os filhos casados, segue tua vida. Já falei, saiu da casinha, vai. Já falei para o Pablo, quando casar, vai. Pode até me perguntar minha opinião, mas nem sempre minha opinião é válida. São um casal diferente, né, irmãos? A esposa dele vai ser outra, não vai ser igual a minha, e vice-versa. Então aqui agora Paulo vai falar para nós finalizar nessa noite, irmão, sobre a obediência dos filhos. A obediência dos filhos é obedecer aos pais no Senhor. E sei que isso é difícil, quem sabe, para os adolescentes ouvir. Ainda mais nos dias de hoje, né, meus irmãos? O que é ensinado que eles ficam à vontade, eles fazem o que eles querem. Porque a vontade deles é seguir, fazer o que eles querem, e é isso que a sociedade ensina hoje. Agora, a palavra de Deus ordena este fundamento, que os filhos sejam obedientes a seus pais. E eu oro para vocês, filhos e irmãos, que vocês conheçam a Cristo. Conheçam a Cristo, e nós devemos orar, irmãos, orar por nossos filhos. Orar e ensinar aos nossos filhos. Então, irmãos, quando nós consideramos as questões sobre pais, não exercer autoridade sobre seus filhos, e os filhos não devem obediência,
mas devem ser tratados igualmente, isso é manifestamente assim contrário ao que a palavra de Deus diz. Quando é ensinado muitas vezes que os filhos têm igualdade, sabe aquela história? Não acho errado, irmãos. Tem que se abaixar e olhar olho a olho, tadinho, porque ele vai se sentir meio oprimido. Que se olhar de cara feia. Eu nunca olhei de cara feia para minha filhinha que tem 1 ano e não sabe falar, para a Lucy. Nunca briguei com ela, nunca dei uma chinelada nela. Mas se eu falar um tom de voz com ela, ela vira estátua, onde ela estiver. Fala, Lucy! Ela para e faz assim, ó. Olha como que diz, o que eu fiz de errado? Ela já entende. Mas nem foi sempre assim, irmãos. Os outros, quem sabe, não adiantava falar Lucy. Não adiantava falar Pablo. Eu me lembro que o Pablo era menorzinho, e trabalhava um rapaz comigo que era o Felipe, talvez alguns irmãos conheceram. E eu falava assim, quando eu estava bravo com ele, Pablo Henrique. Ele ficava que nem a Lucy, estátua. Parava onde ele estava. E daí, de vez em quando, o Felipe fazia isso com ele, só para incomodar ele. Ele estava lá brincando, o Felipe gritava, Pablo Henrique. Daí ele olhava para o Felipe e falava assim, tu não é meu pai. Mas, a primeiro momento, ele falava, opa, o pai me chamou. Mas já a Liz não é assim, meus irmãos. A Liz tem que correr atrás. A Liz tu fala não, não, e não, e não, e não, e vai indo falando não, e ela vai indo, e tu fala não, 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 e pegando e segurando. Quando tu vê, ela já está lá na estrada. Agora que nós não podemos, irmãos, é tratar de igual a igual. Não é isso que a palavra diz para nós. Ele diz que os filhos devem obedecer aos seus pais. Nós devemos ter um trato severo com eles mesmos. Aí sim você deve desenvolver a tua autoridade sobre os filhos. Porque senão os filhos vão desenvolver autoridade sobre você e sobre o casal. Os filhos sim devem obedecer e receber a autoridade, reconhecer a autoridade. Pois isso é justo perante o Senhor, e Ele decretou e concedeu essa autoridade aos pais. Ainda mais nos dias de hoje, irmãos, que nós temos tanta família mista. Sabe, famílias mistas, irmãos? Nós temos muitas hoje. Pais que já tinham filho, mães que já tinham filhos, e se casam e junto essa galera toda. Imagina no que dá, meus irmãos. Imagina no que dá quando essa galera se junta. Imagina o que acontece, a mãe quer guardar os filhos embaixo da asa dela, e o pai quer guardar embaixo da outra asa. Não, isso aqui são os meus, isso aí são os teus. Isso aqui é para mim, isso aqui é para os teus. Não, porque tu for ofender os meus, agora eu vou ofender os teus. E fica essa guerra, meus irmãos. Fica esse problema. Porque não é colocada autoridade. Um tira a autoridade do outro. E os filhos entendem realmente o que é uma guerra. Dividir para conquistar. Eles falam, vamos dividimos aí, nós conquistamos o que nós queremos, e é isso que acontece. O casal fica dividido por causa dos filhos, e os filhos ganham a guerra. Dominam a casa. É os mímios, o malvado favorito. Eles dominam tudo. Quando vê, eles estão indo para a lua, estão querendo roubar a lua, projeto. Então, irmãos, quando acontece isso, está feita a confusão, quando é tirada a autoridade dos pais sobre os filhos. E nós devemos lutar contra isso, meus irmãos. Nós devemos ensinar os nossos filhos, cuidar dos nossos filhos, ensinar os nossos filhos, repreender quando necessário eles. Não passar a mão na cabeça, eu não quero, a gente quer evitar, como dizia o Jaiminho, que é mais velho aqui vai lembrar, carteiro do Chaves. Falava, tá, não vai levar a carta lá? Ele falava assim, não, eu quero evitar a fadiga. Você quer evitar a fadiga e não quer bater de frente com teu filho, que é desse tamanho assim, ó. De vez em quando eu falo para a Jaque lá em casa, a Liz, eu quero, eu vou pegar e não sei o quê. E eu não falo nada, eu só fico observando. Daí eu falo para ela assim, amor, se está assim agora, imagina isso aí quando tiver 15 anos. Tem que dizer não. Não é que eu estou fermentando ela, irmãos, para ela bater na minha filha, para ela ir lá e brincar e fazer o escândalo. Não, mas lembrando ela que ela é mãe. E que mãe deve exercer autoridade. Daí ela vai lá e, não, eu disse que não e deu. Pronto, acabou-se. Acabou. Mas se deixar, meus irmãos, quando tiver 15 anos, ninguém segura mais esse bebê. Vai estar gigante, vai estar grande, o bebê já cresceu. Então, irmãos, não é os filhos que mandam na casa, irmãos. O mais importante é o marido e a esposa, não os filhos. Se quebra-se esse princípio, irmãos, acaba se quebrando o casamento. Eu dou o exemplo da minha família. Eu dou toda a autoridade para ela quanto ao Pablo. O Pablo não é filho dela, mas ela cuida do Pablo. Ela criou o Pablo desde os 4, 5 anos. E ela tem toda a autoridade, mas nem sempre foi assim.
Nem sempre foi assim, meus irmãos. Como eu falei, os filhos muitas vezes querem usar a ideia do dividir para conquistar. Por isso precisamos estar unidos como casal. Senão os filhos passam a mandar na casa, no casamento, se tornam os reizinhos, as rainhas do lar, e fazem o que eles querem. Eu já falei, eu falo pro Pablo, o dia que quiser fazer o que tu quiser, aluga uma casa para ti e vai morar sozinho. Tu faz o que tu quiser lá. Que por enquanto aqui, eu e a mãe toquemos a música e vocês dançam. Sabe? Aquela história? Ó, nós toquemos a música, ó. É lá e não é dó. O tom é lá. Não, mas eu quero cantar o dó. Não, o tom aqui é lá que está tocando. Se você quer tocar outro tom, tocar uma música, alugue uma casa, vá morar sozinho, pague tuas contas, e lá tu toca o que tu quiser. Faz como você achar melhor. Mas enquanto estiver na minha casa, é como a música toca, você dança. Vocês dançam. Não que o Pablo seja um menino rebelde, irmãos. Mas é melhor a gente ensinar de pequena, né? O cara já está do meu tamanho, daqui a pouco ele vai crescer mais. Daqui a pouco ele vai querer tocar uma música lá e falar, dança aí, pai. Eu falo que não, ele fala, dança! Aí fica ruim, né? Então tem que ensinar de pequeno. Tem que cuidar. Porque depois não adianta mais, irmãos. Vamos ter pequenos reis e pequenas rainhas na nossa casa. Mandando nos pais. E isso é um problema para o casamento. Acaba com o casamento, irmãos. Porque daí tem que ser conforme. Ai, fulano não gosta dessa comida. Ai, não podemos fazer. Não gosta? Não come. Simples. Faz regime. Ah, mas eu não quero comer isso aqui. Meu Deus, irmãos, olha, eu tenho exemplo, irmãos, eu nunca esqueço. Um dia que eu sentei na mesa e falei para minha mãe que eu não queria comer aquilo. Era arroz com ovo. Eu falei assim, não, eu não quero comer esse arroz com ovo. Ela estava com a escumadeira assim, ela deu. Plá. Ficou aqueles furinhos tudo assim, ó, fiz uma tatuagem. Eu nunca tive tatuagem, mas aquela vez eu tive, irmãos. Ficou uma tatuagem cheia de furinhos assim, um monte de arroz grudado na cara e eu comendo. Nunca foi tão gostoso aquele arroz com ovo. Fui lavar a cara, lavei a cara, saiu o arroz, mas ficou toda a marquinha aqui. Nunca mais reclamei da comida, foi um remédio, não sei porquê. Nunca mais reclamei, irmãos. Hoje eu como o que tiver na mesa. Arroz com ovo, arroz com... O que tiver ali, a gente come e é feliz e é grato a Deus. Mas já pensou, você fala, ai, não quer, filho? Ai, não gosta de arroz com ovo. Ai, a mãe vai ver o que quer. Quer um bifinho? Ai, a mãe vai fritar mais tarde para ti. Ai, mudar toda a rotina da família por causa do rei. Não, o rei é escumadeira. Pronto, acabou o rei. Já saí do trono na hora. Ainda bem que foi ela, não foi o pai, que o pai era pior. Então, irmãos, os filhos, irmãos, precisam se colocar no lugar deles e ser colocado no lugar deles. E nós precisamos, como casal, estar unidos, irmãos. Senão os filhos vão assumir e vão começar a mandar na casa, mandar no casamento. Vão começar a mandar no lar, onde que a autoridade é dos pais. Eles precisam respeitar essa autoridade. Ou seja, irmãos, eles precisam entender que os pais são autoridade. Quarto ponto aqui para nós, e último ponto. Entendendo os papéis de cada um, os pais, então, vamos ver. O verso 4 que diz, e vocês pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na demonstração do Senhor. Então, atualmente, irmãos, alguns pais se limitam a cumprir as suas obrigações fornecendo alimento, vestuário aos filhos, ocasionalmente atuando como uma espécie de vigilante moral, vou ver se está fazendo certo ou não está. E com muita frequência, as mães se contentam muitas vezes em desempenhar um papel de criadas domésticas, realizando diversas tarefas para que os filhos, ou seja, assim, para que os filhos não façam. As mães se contentam em fazer o trabalho delas doméstico para que os filhos não desenvolvam. Para evitar aquilo que os filhos poderiam fazer. É tirar um lixo, é ajudar na louça, é ajudar lá, é ajudar aqui, é isso. Até minha pequenininha que não sabe falar, eu peço as coisas para ela, vai buscar. Ela não sabe falar, eu fico assim, eu falo como Deus é bom, né? Eu falo para ela assim, ô Lucy, vai lá na sala pegar o controle para mim. Ela não sabe falar, mas ela me entende. Ela vai lá, volta com o controle na mão. É algo assim que tu fala assim, olha, como é entender. E tem que ensinar os filhos a ajudar. Porque senão as mães vão ser serviçais dos filhos. Ah, mas eu queria. Vai fazer, vai buscar, vai trabalhar. Ah, mas é um homem ou um menino. Ah, mas o Pablo lá em casa lava a louça. Pois quando a louça é dele.
E é menino, lava a louça, aprende a lavar a louça. Um dia vai morar sozinho, quem sabe tem que aprender a cozinhar pelo menos um arroz, lavar a louça e fritar um ovo. Senão eu chamo minha mãe para ela falar contigo. A avó não faz, né? O que tu quer, né? Quer um ovinho. É só eu, não falei que na minha época não tinha advogado? Agora tem, hoje em dia essa escumadeira levantar, o advogado já aparece. Deixa que a avó frita. Deixa que a avó frita, quer um empanadinho? Na minha época não apareceu nenhum advogado lá para me defender. Então, meus irmãos, com frequência as mães, muitas vezes erroneamente fazem isso, irmãos, não permitindo que eles se ocupem com atividades essenciais para a família, para o seu desenvolvimento, e assim eles se ocupam com outras atividades frívolas. Ao invés de serem orientados para se tornarem pessoas úteis, acabam sendo inúteis. E como resultado, então, um lar que deveria ser um reflexo do céu, irmãos, através dessa ordem, santidade e amor, muitas vezes se torna apenas um local de passagem durante o dia. Eles só vêm ali para descansar, para comer e reclamar da comida. E para dormir à noite. E para usar a internet. Fala que grana na internet aí, caiu. Não pagasse, pai. Fui eu que desliguei. Para te sair da tua tenda. Sai desse túmulo, Lázaro, vem para fora. Aí sai na hora, né? Desligaram a internet, todo mundo na sala. O que deu? Caiu, deu vento? Não, era para nós fazer uma oração em família. Estratégia, irmãos, usa aí. Lá em casa não precisa, né, irmãos? Lá em casa fala, comida está na mesa, todo mundo vem. Então nós lemos, irmãos, no verso 4. Vocês pais, não provoquem seus filhos a ira, mas tratem de criá-los com disciplina e demonstração do Senhor. Aqui Paulo possivelmente nos guia para um caminho de equilíbrio, irmãos. E foi falado domingo passado sobre o equilíbrio. Primeiramente, ele instrui os pais a não provocar os filhos a ira, evitando de serem severos demais ou irritantes demais, para que não desanime os seus filhos e os incitem a pecar. Ou seja, tenham sabedoria ao falar, não tão doce, mas também não tão azedo. Às vezes a gente é meio áspero com tratar com nossos filhos. E a gente precisa pedir sabedoria para Deus. E dar uma conversada mais tranquila. É mais fácil tu influenciar do que muitas vezes tu mandar ele ir na força do ódio lá fazer o serviço. Conversar, falar, meu filho, faz aquilo lá para mim, é bom, né? Vai lá, tá? Aí não vai lá! Primeiro tu conversa doce, depois precisar tu dá uma apertadinha, irmão. Mas precisa ter equilíbrio nas palavras, meus irmãos. Com os nossos filhos, como tratar com eles também. Como em outros trechos, irmãos, que tratam sobre relações familiares, Paulo aqui então adiciona essa ideia, irmãos. Que nós precisamos então tratar os nossos filhos bem para que eles não fiquem desanimados. Enfatizando então a importância desse equilíbrio na disciplina e orientação dos filhos. E nós temos deveres confiados a nós como pais, de instruir os nossos filhos. E o argumento é, muitas vezes, irmãos, eles são pequenos demais para entender essas coisas. E esse é o argumento de Satanás, irmãos. Porque eles são pequenos demais para entender as coisas de Deus. Mas para entender as coisas do inferno, eles entendem assim, Aí pode estar lá na televisão, daqui a pouco teu filho vai falando, tu sabe, pai, que lá não sei o que. Assim, olha só, se eu tivesse botado um versículo para ler, não tinha aprendido. Mas lá já entendeu. Então esse é o argumento do inimigo, irmãos, para que nós não venhamos trazer nosso filho para o culto, ainda que eles durmam na cadeira. Eles entendem muito mais de matemática e física do que nós. Eles têm a mente muito aberta, muito mais aberta que nós para aprender. A mente deles nesse período agora é uma esponja, eles absorvem tudo, e é melhor que eles absorvam a palavra de Deus que absorvam as coisas do mundo. Então nós precisamos trazer sim nossos filhos para o caminho do Senhor, para a casa do Senhor, para a oração, para estudos bíblicos, ainda que pareça cansativo para eles, mas isso vai servir para o futuro deles. Para nós encerrar então, meus irmãos, nós precisamos ensinar a eles o caminho que eles devem andar, e andar com eles o caminho também. E nós temos que entender aqui que Paulo fala duas vezes, frisa os pais aqui. Especificamente ele menciona por duas vezes os pais nesse versículo aqui. Versículo 4 do capítulo 6. E eles são os cabeças da família. O governante
E esse governo lhe foi confiado como pais. E nós como pais, então, precisamos não transferir a nossa responsabilidade para as mães. E é que acontece, né? Vai lá com a tua mãe. Quem já ouviu essa frase? Fala eu. Ô pai, vai lá com a tua mãe. Sai daqui. Vai. Toma esse celular. Toma. Pega. Vai. Vai lá comprar umas balas. Transferir, irmãos, o momento que era para os nossos filhos estar conosco, para as mães, não pode. Não pode acontecer isso, irmãos. É nosso papel cuidar dos nossos filhos, desenvolver eles e ensinar o caminho correto. É isso que Paulo está chamando a atenção aqui. A palavra grega aqui é criar, que quer dizer nutrir, no grego original. Nutrir, alimentar. Lá em casa eu tenho nutrido bem minha família, né, Pablo? Nutrir, alimentar. Calvino traduz essa ideia, irmãos, essa expressão para sejam acalentados com afeição, ou seja, cuidado com o tratar com os nossos filhos, tratar deles com brandura. Muitas vezes a vontade é ficar braba, irmãos, nós precisamos pedir sabedoria para Deus e tratar com brandura. As nossas crianças precisam de segurança, de amor, mas também precisam ser encorajadas e ter limites também, tem que dar limite. O dever mais importante, irmãos, para nós, refere-se ao criar fisicamente, não só fisicamente, mas espiritualmente falando dos nossos filhos. É ensinar eles a orar, é ensinar eles a estar na presença do Senhor, a ler as Escrituras, irmãos, é muito importante. Sem isso, todas as nossas tentativas de discipulado serão ineficazes, sem oração, sem nós andar com eles e caminhar com eles. Não adianta falar para ele, lê a Bíblia aí, eu não leio. Vai orar, e eu não oro. Vamos orar, vamos ler junto. Vamos ler esse trecho junto? Eu te encorajo a fazer o que eu falei no grupo da igreja essa semana passada. Se você não pode participar de um PG durante a semana, faça um mini grupo lá na tua casa. Que é os pequenos grupos, faça um mini grupo na tua casa. Tem o guia do facilitador que vai estar ali. Essa mensagem aqui foi ministrada hoje, vai estar no grupo da igreja. Disponível ali por terça ou quarta-feira. Você tira um dia à noite. Faz aquela janta caprichada, de família. Ou não faz janta nenhuma também. Tira um tempo, meia hora, 40 minutos, senta em volta da mesa e fala, vamos ler esse guia aqui. Vamos fazer uma oração, vamos lembrar do que foi falado domingo. Faça isso, meus irmãos. Ore com seus filhos, converse com ele, tire dúvidas. Muitas dúvidas vão surgir nessa mesa. Você vai estar lá, pronto para responder, e capacitado para responder, que vai ter um guia do facilitador lá, que vai estar todos esses pontos que foi falado nessa noite aqui. Então nós devemos buscar, irmãos, fervorosamente o trono da graça de Deus, se esforçando em educar os nossos filhos, para a glória dEle, para que eles sejam filhos honrados na presença do Senhor. E para nós finalizar, meus irmãos, que os nossos lares sejam verdadeiramente reflexo do céu. Que os nossos lares, irmãos, sejam um lugar de ordem, santidade, amor, onde a presença de Deus seja tangível em cada integração e decisão da nossa família. Entre marido e esposa, com filho, irmãos, precisa disso, irmãos, senão nós não estamos vivendo o que Jesus pediu para nós viver. Não estamos sendo o marido a qual a palavra exige que nós somos. Dar a vida por suas esposas. Ser como Cristo, que deu a vida pela igreja. Vamos ser maridos imitadores de Satanás, que é tirar a vida da esposa. Não literal, irmãos, mas com palavras. Porque não precisa você tirar a tua vida da esposa com uma faca, com uma arma e dar um tiro nela. Basta as tuas palavras. Palavras são mais ofensivas que um tapa na cara. Já vi isso lá no passado e continua sendo verdadeiro. E não está escrito na Bíblia, meus irmãos. É só uma frase do mundo. Mas da realidade. Palavras ofendem muito mais que muitas vezes que um soco. O soco dói, mas depois fica roxinho e passa. Sara. Sabe, tu não vai esquecer, mas as palavras... Irmãos, é muito triste. Você ofende a tua esposa, seu filho escuta, ele guarda isso. Aí um dia ele vai estar lá brigando com a esposa dele, ofendendo a esposa dele, tu vai chegar machão, tu vai estar crente, maduro, tu vai chegar, filho, que é isso aí, tu falando essas palavras para tua esposa. Eu falei, pai, quando eu era pequeno, eu falava pior para a mãe. Eu escutava, tu acha que eu sou, não lembro. Felizmente isso vai cair sobre nós, meus irmãos. Vamos colocar de pé. Eu quero convidar, os irmãos do louvor não precisam subir hoje. Eu quero convidar você a se juntar com a tua família nesse momento. E é isso que nós vamos fazer nesse momento. Chame lá, meu amor, da minha vida, as crianças. Jaqueline.
Chama lá, amor, as crianças. Vamos se juntar entre famílias e vamos orar, meus irmãos. Cadê a minha família? Vamos orar e vamos pedir a Deus. Que Ele nos guie, meus irmãos. Nos guie em sabedoria, nos encha de amor. Sabemos que Ele mesmo sendo um rei, Ele foi como servo, soberano, humilde, em serviço. Esse retrato, irmãos, deve seguir conosco. Cristo sendo o nosso exemplo. Não, Cristo sendo o nosso exemplo, irmãos. Para as esposas, para nós finalizar, que essa submissão seja em amor. Aplique os princípios da submissão. Não opressivo, mas por amor. Tente, se esforce essa semana em ouvir o teu marido, ouvir o que ele tem a falar. E fale, marido. Abre a tua boca. Fala, varão de Deus. Fala o que você sente. Fala onde dói. Ela é a pessoa mais importante da tua vida. Primeiro fale com Deus, depois fale para ela. Fale das tuas fraquezas para tua esposa, ela pode te ajudar. Esposa vice-versa, fale das fraquezas. O marido fala, meu marido, eu estou assim, eu estou assado, eu estou... E você, marido, fala, eu já sabia. Não. Ore por ela, ajude ela. Não mate o resto do que resta ainda de esperança na tua esposa, em você como marido. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Pai, porque não há bênção maior do que ter uma família. Obrigado, Senhor Deus, por ter nos levantado e ter nos encorajado como homens, como mulheres, mães e pais, que cuidam dos seus filhos, que amam suas famílias. Pai, nos ajude, Senhor Deus, a cada dia mais ser servos e servas do Senhor. Nos ajude, Senhor Deus, a ter mais comunicação. Nos ajude a estar mais juntos. Ajude-nos, Senhor Deus, a não maltratar um ao outro, a resolver as picuinhas, as pequenas coisinhas que vêm para destruir o casamento, Pai. Se há falha em nós, Senhor Deus, que nós possamos revelar ao marido, o marido revelar à esposa, a esposa revelar ao marido e não ser subjugada por isso, mas que possa ser ajudada, amparada, que um ampare o outro em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos essa noite, Pai. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito para nossas famílias. E nós te pedimos, Senhor Deus, nos torna cada dia mais parecido com o Senhor. Esposas, servas e parecidas com o Senhor. E nós, maridos, que dão a vida por sua família, por sua esposa, em todos os momentos, Pai. Assim nós te pedimos e nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Você pode aplaudir a Jesus Cristo? Dá para mim. Glória a Deus, meus irmãos. Agora eu passo para minha esposa, que ela que continua a condução. Eu desligo lá. Ah, é? Então desliga lá. Acho que ela vai desligar lá.